Olá, amigos queridos. Vamos hoje falar a respeito da porta estreita. Talvez como um subtítulo, a dificuldade na evolução. Considerando o amor, a bondade, os ensinamentos de Jesus, seu Evangelho, que estão aí disponíveis para nós já há 21 séculos. Considerando as inúmeras oportunidades que todos nós tivemos para uma série de encarnações a partir de Jesus, já desfrutando de toda aquela informação trazida por ele, das suas vivências amorosas, dos seus ensinamentos, dos seus magníficos exemplos. Por que ainda estamos vivenciando tanta dor, tanta dificuldade, desajustes, doenças, fome, guerras, abandono, abusos, privação de liberdade, tantas coisas? Esse texto da porta estreita aparece pelo menos em 2 dos evangelhos, Mateus, né? Quando ele diz entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa a estrada que conduz à perdição. E são muitos os que por ela entram. Mas estreita é a porta e apertada a estrada que conduz à vida espiritual, evolução, e poucos são os que a encontram. Lucas também nos fala a respeito da mesma passagem de Jesus. Alguém perguntou-lhe: Senhor, são poucos os que se salvam? Respondeu-lhes: forcejai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não serão capazes. E aí ele começa a falar um pouco deste nosso momento de transição planetária. Ninguém percebeu, mas vamos ver as frases. Quando o dono da casa se tiver levantado e houver fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, e ele vos responder: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos em tua presença, e tu ensinaste em nossas praças. E ele vos dirá: não sei de onde sois, retirai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus. E aí ele. Então, fazendo uma leitura muito clara neste momento de transição planetária, quando há a separação do joio e do trigo, né, dos bons e dos maus, temos a situação exata colocada ali, ou seja, tivemos muitas oportunidades de reencarnar, de vivenciar, de experimentar, de acertar, de errar, de reparar, de transformar, de reformar. E talvez nem todos nós tenhamos diligenciado, levado a sério, e agora chegamos num ponto crucial. E aqueles de nós que não entendem o processo da vida, talvez tenham dificuldades para permanecer no planeta Terra, mundo regenerado. Emmanuel, Vinha de Luz, no item 20, trata da porta estreita. E ele diz assim, de forma muito interessante, que é o seguinte: antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita, entre aspas, a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina, compreende a dificuldade que enriquece a mente
e não pede outra coisa que não seja a lição. Bom, então, quando estamos lá no mundo espiritual, já alguns com culpas, remorsos, aí pedimos, por favor, deixa eu reencarnar, no mínimo para esquecer, pela bênção do esquecimento. Só que aí, em dado momento, depois daquelas promessas todas, todo aquele planejamento reencarnatório, a espiritualidade concede, e muitos de nós temos a oportunidade daquilo que ele chama de vaso frágil de carne, o corpo físico. E aí, obviamente, naquele momento, Emmanuel diz, obtém o vaso frágil de carne em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. E aí já não queremos mais as dificuldades, o esforço, o sacrifício, mas queremos vantagens pessoais. Serviço aos semelhantes, muito pouco. Reclamação, bastante. E aí, Emmanuel coloca aí no sono doentio do passado, ou seja, voltamos aos velhos hábitos, a personalidade congênita, aquela que já trazemos de tantas existências aflora, e a gente atravessa os campos de evolução, ou seja, o tempo da encarnação, sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. E quando as pessoas acordam, diz ele, desencarnou. Rogamos a porta estreita e recebemos. Entretanto, recuamos na hora exata do serviço justo. E tomamos as portas largas. E, como diz a própria passagem evangélica, tanto em Lucas quanto em Mateus, daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. E nós sabemos, pelas previsões, né, da espiritualidade que está no Evangelho, que a grande maioria não se qualificará para permanecer no planeta Terra, mundo regenerado. Então, o que está faltando para nós melhorarmos o nosso processo decisório e entrar pela porta estreita? Eu acho que, de uma forma geral, a humanidade, sem o conhecimento dos princípios propostos pela doutrina espírita, o foco todo reside na vida material, daquilo que ela pode oferecer de conforto, de alegria, de satisfação, de sensações agradáveis, despreocupação, divertimento, diversão. Sucesso material, sucesso financeiro. A pessoa não tem uma noção da sua condição de espírito imortal, de espírito herdeiro de si mesmo, herdeiro das alegrias que proporciona e herdeiro das tristezas que provoca, dos benefícios que faz a si mesmo e aos outros, e também herdeiro inevitável dos malefícios, que, quando possível, retornam na presente encarnação e, quando não, nas sucessivas, de acordo com a necessidade e possibilidade de cada um. Afinal de contas, Jesus nos disse que o Pai não dá fardos pesados a quem não pode carregar. Então, lembrando que a justiça de Deus, diferentemente do que as pessoas falam, ela não é punitiva, ela é educativa. Então, a proposta é uma situação, um cenário, né, que permita à pessoa rever suas emoções, seus sentimentos, seus atos e reformá-los para melhor. A maioria, se você
indagar para que você nasceu, qual é o objetivo da sua vida. A pessoa fala que quer ter sucesso, que quer ser rico, ou fala sobre alguma profissão, ou diz que quer casar. Raramente a pessoa tem uma noção de que o propósito da vida é o melhoramento do indivíduo, para que ao final da existência, desta presente existência, ele seja um espírito melhor do que aquele que iniciou a jornada na forma de uma pequena criança, de um bebê. Então, a maioria não tem a menor noção para que nasceu. Se não tem, ela vai tomar decisões sempre no âmbito das coisas materiais. E aí, obviamente, você não tendo foco ou entendimento, com certeza você desviará a sua atenção para outras coisas. E suas decisões serão consequências da sua própria visão, do ponto de vista seu, meu, a nosso próprio respeito. Né? E a gente precisa entender outros complicadores que ainda estão presentes na nossa existência, que é o seguinte: a espiritualidade nos informa a respeito dos mundos, os diversos tipos de mundo, a escala espírita e, digamos, os perfis dos espíritos imperfeitos, dos espíritos bons, dos espíritos puros. Então, eu acho interessante que a maioria não compreende o cenário do planeta Terra. Um planeta de provas e expiações, predominantemente habitado por espíritos imperfeitos. O que cria um adicional de problema, porque a imperfeição é quase que generalizada, nossa e das demais pessoas. Portanto, não só trazemos as nossas próprias para trabalhar e reformá-las, como convivemos dramaticamente com as imperfeições alheias. Obviamente, são benefícios em certos aspectos, porque trazem oportunidades de inter-relações que apresentam para nós as aflições que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos. Ou seja, nós que estamos encarnados e temos a possibilidade de vivenciar determinadas situações, experiências, às vezes bastante desagradáveis, dolorosas até, mas que, se perfeitamente percebidas como oportunidades, o que essa situação quer me ensinar? Que proveito eu posso tirar desta situação desagradável? Ou que tipo de coisa eu preciso parar de fazer? Ou um hábito, ou uma maneira de abordar as coisas em mim que sempre provocam este tipo de situação. Então eu preciso reformular, mudar, transformar. Quem está lúcido a respeito da vida vai ter uma melhor compreensão disso. Obviamente, contextualizando, é bom a gente lembrar que no mundo de provas e expiações, né, a vida é predominantemente ainda material, algo espiritual, mas ainda bastante insuficiente, uma fortíssima ainda presença de instintos, os sentimentos ainda são bastante pobres. Eu acho que a expressão boa seria... obviamente nós temos pessoas amorosas, mas a maioria de nós está conduzindo sua vida a partir de instintos e os sentimentos ainda deixam a desejar, é quase que uma troca. Nós já estamos longe de ter aquele amor fraternal, universal. A gente ama quem nos agrada, quem nos acolhe, quem nos retribui com algo semelhante. Nosso amor vai assim, inclusive dentro da família, marido, mulher, filhos, mãe, pai. É tudo muito condicionado a uma troca que gere algum tipo de equivalência. Não existe ainda aquela doação sem o propósito de receber de volta. Bom, eu nem preciso dizer a vocês que num planeta de provas e expiações o senso moral é baixo e nós estamos vendo aí todas as situações da nossa existência no planeta. Guerras, fome, abandono,
campos de refugiados, indústria, tráfico humano, tráfico de órgãos, tráfico de animais, países aí onde a liberdade dos seres humanos é completamente cerceada, liberdade de opinião, as doenças, a corrupção, a sexualidade exacerbada, a sensualidade, o egoísmo, o abuso de todas as formas, determinam que nós temos no planeta ainda um senso moral bem baixo, bem pobre. E todas as demais decorrências que caracterizam esse mundo de provas e expiações, onde sua população se caracteriza pela presença de espíritos imperfeitos, né, que, como diz na questão 101 do Livro dos Espíritos, tem como caracteres gerais os espíritos imperfeitos, predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes seguem. Então, esse é o nosso mundo. Então, é mais um motivo para que a gente não saia de manhã de casa, simplesmente sai com o peito aberto, sem perceber. A gente sai para um mundo complicado, como se fôssemos fazer um passeio num lugar bonito, tranquilo e seguro, quando muitas vezes a gente está no meio de uma verdadeira guerra urbana. E a guerra das emoções, dos interesses, das sensações, dentro dos ambientes familiares, domésticos, nos ambientes de trabalho, na sociedade, às vezes na vizinhança. Então, nós precisamos entender a nossa participação aí, né? Os nossos próprios desafios pessoais, aquilo que nós precisamos transformar, domar, e o contexto em volta, que muitas vezes ainda ajuda a nos arrastar para aquelas tendências que a gente já traz de uma sucessão de existências. Algumas pessoas podem dizer, mas nós não temos um modelo. Eu diria para vocês duas coisas. Primeiramente, nós temos um modelo, é Jesus. Se nós, em qualquer situação de dúvida, parássemos com verdade, com equilíbrio e disséssemos, naquelas situações que a gente não sabe o que dizer, o que fazer, a melhor maneira de agir, às vezes até não falar nada. Quando a gente não sabe, se em vez de nós atropelarmos o processo, nós nos dessemos o tempo, o trabalho e a serenidade de silenciar e pensar um pouco, se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? Como ele faria? O que ele diria? Nós vamos ter, de imediato, o aconselhamento. O Livro dos Espíritos, essa obra preciosa, a partir das geniais perguntas propostas por Kardec, permitindo respostas de sabedoria, grandeza, moralidade, da espiritualidade superior. Para a gente receber uma boa resposta, a gente precisa fazer uma excepcional pergunta. Então, louvemos o nosso grande Allan Kardec, professor Rivaio, que com a sua inteligência, sua capacidade, fez perguntas extraordinárias. E nós temos hoje, sempre, um filtro interno, que a maioria não se dá conta. Ele pergunta aos espíritos amigos, onde está no homem gravada a lei de Deus? E a resposta diz que está na consciência. Significa que intimamente, que internamente, nós temos sempre o gabarito do certo. E se temos o gabarito do certo, é só praticá-lo, não precisamos fazer o errado. Mas para isso, nós precisamos fazer aquele exercício íntimo de achar o gabarito, de estar com o gabarito, de dar tempo a ele, de nos dar a informação para melhor agir, para melhor decidir,
decidir com mais amor, com mais fraternidade, com mais propriedade, com mais sabedoria. Afinal de contas, a grande beleza da vida é o aprendizado do uso do livre-arbítrio. A porta estreita ou a porta larga é uma simples, entrar por uma ou por outra, é uma simples consequência do uso do livre-arbítrio, da escolha. E Deus é tão generoso, tão extraordinário, que Ele permite que nós escolhamos livremente o certo ou o errado. E Ele não considera o errado como errado. Ele considera o errado como uma tentativa de acerto, que não deu certo. Mas, se a pessoa tira proveito, e isso é uma coisa interessante, que hoje as empresas, os especialistas na área de desempenho, recursos humanos, treinamento, falam da importância de aprender com os próprios erros. Triste é a gente ver pessoas já com bastante idade, às vezes, que já deveriam ter um comportamento mais maduro, mais sábio, mais equilibrado, agindo assim de uma forma completamente equivocada, por diversas vezes, apesar de uma sucessão de fracassos em várias áreas, às vezes na área conjugal, às vezes na área da vida social, da vida profissional, ou qualquer outra. A pessoa erra, não aprende, erra de novo, não aprende, erra de novo. Bom, nós estamos fazendo isso desde sempre. Eu iniciei isso aqui dizendo que nós temos 21 séculos de evangelho, com toda a informação, e continuamos errando. Nós vamos às casas espíritas, nós vamos às igrejas de todas as vertentes, recebemos toda aquela informação, estudamos o evangelho e, saindo dali na mesma hora, a gente comete os mesmos equívocos. Então nós temos o modelo Jesus, esse modelo que está aí nos nossos olhos, todos sabemos a história, até os que não são cristãos conhecem a sua história. Sua bondade, o seu amor, os seus exemplos, a sua vivência extraordinária. Mas intimamente, se quisermos fazer essa jornada íntima, sempre nós encontraremos dentro de nós a perfeita noção do certo e do errado. Aliás, eu posso dar um exemplo para vocês. Vocês já observaram as crianças? Uma criança de 2, 3 anos. Tem aqui 3, 4 adultos conversando, a criança está ali brincando. Qual é a reação dela antes de fazer uma bobagem? Ela olha para cá, ela olha para os adultos. Por que ela olha para os adultos? Porque ela sabe que é errado. Não é consciente. É o gabarito funcionando, dizendo, você vai fazer besteira. E ela faz. Bom, tudo bem, ela é criança. E nós, com 20, 30, 50, 60, 70 anos, fazemos também. Ou seja, espiritualmente, somos verdadeiras crianças de uma imaturidade vergonhosa. A reencarnação é uma bênção, como disse Emmanuel na sua abordagem da passagem evangélica, né? A gente vem para cá e diz, não, eu vou conseguir, me dá a oportunidade, me dá um corpo, dessa vez eu vou enfrentar, eu vou resolver, eu aceito o problema, eu aceito a dificuldade. Chega aqui, a gente não quer. Né? A gente não aproveita o tempo. E aí, temos aquele tempo final, né? Temos tido durante todos esses séculos, aquele tempo final que a gente, quando desencarna, chega lá no mundo espiritual, naquele momento, quando é possível, o nosso benfeitor, nosso protetor, aquele que envidou tantos esforços, às vezes treinamento, esclarecimento, ajuda, às vezes para reunir um grupo numa situação familiar complexa, que já se arrasta por diversas encarnações, às vezes já tem mais de 1000 anos rolando aí, de dores, dificuldades. E quando chega aqui, nada acontece de bom. Né?
Então fizemos isso esse tempo todo. Só que agora nós estamos no momento da transição planetária. E muitos que optam por não tomar as decisões certas, que nem sempre são as mais agradáveis. Eu estava lá trabalhando na Casa Espírita, alguns anos atrás, quando terminamos o trabalho, e saímos. Lá estava o meu carro, relativamente novo, amassado. Obviamente, às vezes, por uma infelicidade, uma pessoa, né, foi fazer alguma manobra e amassou o carro. Mas ela não colocou ali. Eu sei que se ela amassou meu carro, eu tenho algum compromisso com esse tipo de problema. Eu não estou reclamando, eu só estou dando um exemplo, não é? Do que é a porta larga, do que é a porta estreita. A porta estreita nos recomendaria ou aguardar a pessoa para dizer, olha, me perdoe, sem querer, eu acabei lhe causando um transtorno, seu carro está amassado, mas não se preocupe, eu vou por algum meio ressarci-lo do problema que eu criei. Ou então, simplesmente, ninguém está olhando, ninguém viu, deixa para lá, todo mundo faz isso. Esse é um de muitos exemplos que nós poderíamos dar. E a pessoa acha que aquilo não tem consequência, ela vai para lá e esquece. Passou um tempo, ela não se lembra que causou um problema, uma dor, um prejuízo a uma outra pessoa. E nós fazemos isso, genericamente, em uma série de situações. Mas o que a gente não compreende é que atos, pensamentos, palavras, quando são emitidos, por um processo divino, universal, magnetismo, quando nós soltamos, está imantado e inevitavelmente atraído para nós no seu retorno. Eu lancei amor, agora ou depois voltará amor. Eu lancei flores, agora ou depois voltarão flores. Não, eu lancei dor, ou eu lancei lixo, ou mentira, ou agressão. Voltarão. No momento certo, no momento oportuno, recairão, porque o magnetismo está pelo universo e é assim que funciona. Então, é inevitável o seu retorno. Então, com toda a proposta de Jesus, nós já deveríamos entender que é preciso ser, é preciso sentir, é preciso pensar diferente. Diferente da maioria. A maioria está inconsciente. E nós não temos às vezes nós podemos influenciar pessoas, para o bem e para o mal, mas apenas influenciar. Mudança é uma decisão pessoal, íntima, não é algo que se possa fazer. Eu não tenho como mudar meus filhos. Eu posso conversar com eles, orientá-los, posso dar exemplos. Agora, a decisão final de fazer ou não fazer vai ser de cada um. E assim é no mundo. O único ser que nós temos capacidade de mudar é nós mesmos. Nós não temos possibilidade de mudar os outros. Não? Então, essas dificuldades, de uma forma geral, eu gostaria de fazer um pequeno resumo, para a gente fechar o nosso tema, que é o seguinte. Fatores determinantes para o sucesso ou fracasso, parcial ou total, do planejamento reencarnatório. Quais seriam esses tópicos? Para a gente ter assim um pouco em mente. Primeira coisa, quanto eu me conheço? Qual é o meu nível de consciência sobre o meu próprio estado e quais são as minhas reais necessidades? As pessoas acham que real necessidade é ganhar dinheiro para fazer uma viagem, trocar de carro. Não, isso aí é agradável, mas essa não é a real necessidade.
Real necessidade é mudar um mau hábito, é eliminar um vício, adquirir uma virtude. Isso é real necessidade. Como é que são as nossas características pessoais que nos dispõem a promover, estabelecer resistência e determinação diante de apelos fáceis ou de dificuldades? Como é que um jovem diz não às drogas quando tem 20 em volta dele usando droga e fala para ele: pô, vai lá, você não é homem? Como é que a menina vai resistir a isso? Ou a situações envolvendo a sexualidade e tantas outras. Como é que você resiste? Quando o meio social é tão envolvente, tão agressivo, tão excludente, as pessoas querem fazer parte, principalmente os jovens. E às vezes fazem loucuras, aceitam imposições que estão aí pela mídia, que estão aí na escola, na vizinhança, coisas absolutamente equivocadas, completamente absurdas, que a pessoa, digamos, desvaloriza a pessoa por completo e a pessoa sai do nível da dignidade humana para poder ser aceito num grupo. Como que ela aceita uma coisa dessa? Nós precisamos entender e conhecer perfeitamente as nossas fortalezas, mas também aquelas áreas que a gente ainda apresenta um estado de debilidade, de fragilidade, de fraqueza, que a pessoa tende a cair, tende a ceder mais uma vez. Então, se a gente não tem consciência de si mesmo e não se percebe, provavelmente nós vamos ser abordados e na hora de escolher, nós vamos deixar que outros escolham por nós. Qual é o nível de qualidade das decisões que a gente toma, influenciados pela nossa personalidade congênita? Aquilo que trazemos de tantas existências, às vezes algumas extremamente equivocadas, às vezes até criminosas. Também o autoconhecimento interfere aí. Além disso, da influência daquilo que trazemos do passado, também as nossas atuais crenças e valores, às vezes completamente errados, distorcidos, que vão influenciar o nosso processo decisório. Então, quando a gente tiver uma correta compreensão de que evoluir é uma decisão pessoal, individual e íntima, nós vamos ter mais cuidado com esse processo. E provavelmente decidiremos melhor, com mais qualidade, com mais propriedade, no tempo certo. E começamos a plantar as bases da nossa felicidade, tanto atual quanto futura. Eu vou deixar 2 comentários, ou bibliografia, além do Fonte Viva, que eu citei, no item 20 aqui, lição 20. Eu diria que vale uma leitura no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Né? E aqui eu quero ressaltar, amigo, amiga, e eu falo para mim também. Quem se escolhe sou eu. Quem se escolhe é você. Quando você escolher que vai ser feliz, que vai tomar decisões certas, você vai tomar decisões certas. A escolha é uma decisão sua, minha, nossa. Esse é um ponto. Se alguém, ainda assim, depois de toda essa conversa, tiver dúvidas, eu recomendo, também como dever de casa, ir ao capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, e ler ali o que a espiritualidade nos ofereceu como homem de bem, os bons espíritas, e nós teremos lá todas as virtudes, ou uma série de virtudes,
ou itens para nossa reflexão, para essa análise nossa, que pode gerar uma melhor capacidade de nos conhecer, além da proposta pelo Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, quando ele fala do exame de consciência. Mas então eu recomendo o capítulo 17, Sede Perfeitos, como uma série de exemplos de boas decisões. E também o capítulo, 18, não é 28, desculpe. Muitos os chamados, poucos os escolhidos, onde o tema está ali desenvolvido por Allan Kardec. Abraço para todos, muita paz. Fiquem com Deus.